Bom dia, pátria amada Brasil. Hoje, sábado, 27 de setembro de 2025. Quero aqui te abençoar com a palavra de Deus. Amém? Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus: para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Amém? Você sabe que o contexto do Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 ao 10, João tem a visão da besta que surgiu do mar, que é o anticristo. Do versículo 11 ao 18, ele tem a visão da besta que surgiu da terra, que é o falso profeta. E aí começa um negócio interessante, tá certo? Daqui aprender um pouco com a escritura, a besta que surgiu do mar é o anticristo, tá certo? E a besta que surgiu da terra é o falso profeta que vai induzir as pessoas a adorarem a Cristo, a religião falsa aí, com o falso profeta, que já tem muito aí, está sobrando. Vamos aqui ao texto do versículo 17, que ele vai começar dizendo assim: para que ninguém pudesse comprar ou vender. Olha, o significado, assim, dessa ação do anticristo é que é um governo que ele vai trazer uma condição, assim, reivindicar para si uma autoridade exclusiva, um domínio, uma jurisprudência, assim, sobre toda a terra. É o Alexandre de Moraes do futuro, tá certo? Foi quando ele quer mandar no Brasil. Mas o anticristo ele vai ter essa jurisprudência sobre toda a terra, mandar. Ninguém vai poder o comprar, ou seja, comercializar. Especificamente aqui, dando comércio, vender ou comprar. No contexto social que se vive, sempre foi assim, a gente compra para ter. Eu comprei esse microfonezinho aqui, pequeno, barato, na Shopee. Mas estou te falando a verdade, amado. Eu rio porque isso é muito gracioso e eu fico feliz por essa palavra. Então, no governo do anticristo, ele vai reivindicar para si esse direito, esse poder, esse domínio que ninguém vai poder comprar ou vender. Ou seja, no mundo, só poderá ser comercializada alguma coisa quem tiver que aceitar o domínio absoluto do anticristo. Não aceita o anticristo, não aceita as ideias dele, morre. A Bíblia garante que a igreja será arrebatada, eu creio sim. Mas quem ficar na terra, se quiser crer em Cristo para poder ter a salvação, que vai ser aí pela perseverança mesmo, você não vai poder comprar nem vender, porque o governo do anticristo ele vai centralizar. É um domínio só, um governo de um domínio só, de um comando só. Quando eles começam nas nações, qual era a ideia de Hitler, né? Dominar o mundo? Essa é a ideia do diabo. Quem é o marxismo, o socialismo, o comunismo, todos os ismos que você imaginar aí vem de origem satânica mesmo, não tem jeito não, tá certo? Então, o anticristo, ele vai ter esse domínio total e absoluto sobre a terra. Ele vai ter esse momento dele, tá certo? O versículo 17 vai ser assim: o nome de seu nome, tá certo? Aliás, anteriormente tem assim: se não aquele que tem a marca. Ora, tá bem claro, né? Comprar ou vender, só aquele que tem a marca. Todos que, todos que tiverem assim, de acordo com o sistema, forem leais ao sistema, estarão livres. Essa questão da marca, amada, assim, eu já expliquei um pouquinho dela ontem, ela pode ser literal, pode ser só uma questão de subserviência àquele que está comandando mesmo, o anticristo no caso, tá certo? Mas assim, somente aqueles que terão a marca, que terão liberdade. Vamos comparar isso com hoje aqui no Brasil? Não vou nem citar os países socialistas, comunistas que tem aí por aí fora, não. Vou citar o nosso Brasil mesmo. Hoje, quem é da esquerda está se dando bem, entre aspas, tá certo? Se dando bem entre aspas. Porque o mal não se dá, nunca se dá bem. Ele é safado, descarado, mentiroso, tá certo? Então, os que têm a marca, ou seja, os que aceitam o sistema de bom grado, vão estar de bem com a vida. Amém? O governo do anticristo vai ser pleno e total. Aqui no Brasil já está bem, o ensaio já está bem grande. Tem muitas pessoas presas injustamente do 8 de janeiro, uma coisa forjada pelos caras que deveriam ter vergonha na cara, que estão na posição de comando, de autoridade,
mas forjaram isso, tá certo? Então, isso é um protótipo do governo do anticristo, quando ele habitar na terra. Quem tiver de acordo com o sistema, show de bola, tranquilo. Amém? Esse é o governo do anticristo na terra, tá certo? Então, somente aqueles que tiveram a marca. E aí vai dizer assim o versículo ainda. E o nome da besta. Olha, o nome da besta é a marca. O nome e o número é essa marca que vai estar aí. Quando João ele tem essa visão, de alguma forma ele vai entender que vai haver uma marca das pessoas que pertencem e se identificam com a ideologia do Satanás, que estão de acordo com ele. Já disse a você, se essa marca é física ou não, eu não vou discutir isso, mas o fato é que a Bíblia está dizendo que vai ter um sinal na pessoa, uma marca, uma identificação, sei lá, um jeito de andar, um jeito de falar, não sei. Vai ter uma marca que vai identificar que você pertence ao anticristo, tá certo? E o nome da besta é exatamente essa marca que vai identificar aquele a quem você pertence. Amém? É algo que vai identificar. João, quando tem a visão, ele está nos dizendo que vai ter algo que vai identificar aqueles que pertencem ao anticristo, que faz parte do seu governo, que estão de bem com a vida com Satanás, tá certo? O versículo 17 vai terminar dizendo assim: e o nome do seu nome? De acordo com o versículo 18, que é o versículo a seguir, o nome da besta é o 666. O 666, vou só dar um destaque assim. O 7, ele é a perfeição de Deus. É o estado pleno da perfeição de Deus, tá certo? Porque Deus é sempre pleno, 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 não muda. O Satanás, ele é o 666, é o que identifica o Satanás. É a plenitude da maldade, tá certo? Quer chegar ali bem perto daquilo que Deus faz em poder, em ação, em domínio, só que tem uma diferença. Deus liberta, Deus salva, Deus tem amor. Esse aqui é dominação no chicote mesmo, sem dó e piedade, tá certo? Ou você aceita o sistema ou você morre. No governo do anticristo vai ser assim. Então, ou o nome de seu nome, de acordo com o versículo 18, é o 666, que é o número da besta. Isso, amado, significa que esse número, seja lá o que for, se é um número, se é um sinal, se é um risco, se é um corte, se é cortar a ponta da orelha, sei lá o que é, mas seja lá o que for, esse número, a gente vai identificar que aquele ali está definindo que essa pessoa pertence ao anticristo. Amém? É uma identificação com o sistema. É algo que lhe identifica com o sistema do mal. Isso vai estar declarando claramente, João tem essa visão para quem queira ver, e isso vai ser uma marca. Ou seja, vou repetir aqui, pode ser que a marca não seja literal, apesar de dizer no versículo que nós falamos ontem, na mão direita ou na testa. Se for literal, amém. Mas ela também pode ser a aceitação do sistema sem nenhum questionamento, dizendo que está tudo bem, está tudo ok. Está não, querido, com o diabo não está tudo bem não, tá certo? Deus vai dar essa permissão a ele, aliás, ele atua no mundo porque Deus deu essa permissão, mas vai ter um momento que ele vai governar com mão de ferro, como já houve em muitos tempos passados, e aquilo ali foi Apocalipse para quem estava ali. Mussolini, né, que matou o cara da Itália, o Lenin, e o outro que sucedeu a ele, que eu esqueci o nome agora. Esses caras são mal, Mao Tse Tung, que matou mais de 300 mil chineses de fome. Então, essas coisas aí, querido. E o sistema socialista, comunista, marxista, que tudo vem uma evolução de um para o outro, tudo isso é ação do mal, tá certo? É império das trevas, não se confunda, tá certo? Quando bota uma coisa contra a outra, é complicado. Mas assim, o fato é que o diabo, ele vai dominar sobre a terra com base na falsa religião, ou seja, representado na figura do falso profeta. Nesse tempo vai ter um líder religioso, ó, que ele vai ser, ó, todo mundo vai ouvir esse líder religioso, tá certo? Ele vai ter um líder político, esse é o líder político, o poder vai estar centralizado nele, tá certo? Então, junto com a religião e o líder religioso, aí vem a figura do anticristo, que é o Satanás, que incorpora exatamente na figura desse político famoso aí, desse governante famoso,
e forma esse negócio diabólico aí para governar sobre a terra. Se você não crê, eu não sei o que eu possa fazer. Orar por você. Olha, o diabo, ele sempre quis imitar Deus. Aliás, ele quis ser maior do que Deus. E aqui ele vai ter a trindade do mal. Do governo de Satanás na terra, a trindade do mal, a essência do mal na sua performance mais elevada, é a tríade do mal, vai estar atuando na terra de uma forma tão grandiosa que a gente vai se espantar. Se a gente se espanta só com o que esse governo socialista, marxista, comunista do Brasil está fazendo, aí você quer imaginar quando esse sistema for totalmente implantado no mundo, globalização, né? Uma só moeda, um só dinheiro, você só pode comprar se tiver a marca, ou seja, se tiver de acordo com o sistema. Amém, querido? Isso é a palavra de Deus, meu amado. E a igreja do Senhor está aqui hoje te abençoando. Eu sou a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus não é aquela que tem uma placa na frente, não, tá certo? É aquela que tem a revelação de Deus no seu coração e crê em Cristo como seu Senhor e Salvador de forma exclusiva, única e específica. Amém? Olha, tem um jeito de você não participar do governo do anticristo. É se convertendo a Jesus. Porque quando esse reino do anticristo se manifestar pela permissão de Deus, ele vai ser terrível. Amém? Deixa eu terminar aqui, concluir lendo 2 Tessalonicenses 2,9, que o apóstolo Paulo entendeu assim, e diz assim: a vinda desse perverso é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Amém? Leia a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Agora, é claro que Deus, através dela, pode falar muitas outras coisas que nós vamos entender que é de Deus. E tenha cuidado, meu querido, porque toda heresia, toda mentira, toda coisa falsa é tirada da Bíblia e justificada com a Bíblia, porque as pessoas querem fazer valer. Creia em Cristo, leia a Bíblia e você não terá o sinal da besta em você, ou seja, você não fará parte do sistema maligno do governo satânico que será implantado plenamente em toda a terra. Amém? Mas tem um jeito, tá certo? E o jeito é Jesus. E depois disso vem o reino de Cristo. Já falei dele várias vezes para você. Deus te abençoe, Deus te guarde. Hoje é sábado, leia a Bíblia. Ela vai te abençoar. Amém? Que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.